Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês 3 formas de chamarmos regras dentro do nosso esquema de cálculo de folha de pagamento. Exatamente. Quem já está um pouco mais familiarizado com a folha de pagamento, regras e esquemas, sabe que nós precisamos, além de criar nossa regra, chamar a nossa regra no esquema, pois é uma via de mão dupla. A gente cria a nossa regra, que é quem vai fazer o nosso processamento da regra de negócio, só que temos que chamar a nossa regra no esquema de cálculo de folha de pagamento. Senão, de nada adianta essa regra estar apenas criada. E quem aí já trabalha nesse ramo, já é um pouco ali mais no dia a dia, sabe que é muito comum nós utilizarmos o comando PIT, o famoso pitch. Mas antes de falar um pouco mais dessas três chamadas, por que eu decidi falar sobre esse assunto? No dia a dia eu vejo que às vezes eu acabo precisando trabalhar com rubricas que não estão ali naquele processamento. Preciso às vezes trabalhar com uma rubrica da RT do mês, ali do processamento, ou eu preciso trabalhar com a RT do mês passado. A gente pode gerir não só pela regra, e sim pelo esquema. Nós conseguimos chamar regras para fazer a leitura dessas tabelas através do esquema. Lembrando, não existem apenas essas três. Eu vou comentar sobre essas três porque são as que eu julgo para o meu dia a dia as mais importantes, mas existem outras inúmeras chamadas de regras que podemos utilizar. Bom, agora que a gente já sabe o contexto do vídeo, vamos falar ali um pouco sobre a chamada PIT, que é a primeira que eu vou falar aqui hoje, tá? Então eu vou falar as três chamadas, depois eu mostro cada uma e um exemplo de cada uma funcionando. PIT, geralmente, para que ela serve? Para que ela é utilizada? Bom, a PIT, que é a função que lê a tabela IT, por isso o nome PIT, ela é utilizada ali no dia a dia, mais comumente, justamente pelo fato de trabalhar ali com rubricas que já existem no processamento, que já estão entrando, a gente modifica o valor, insere de novo, que já estão ali aparecendo no nosso log da folha de pagamento, no nosso processamento. A tabela IT é uma tabela que ela serve apenas para o processamento da folha de pagamento, que é a internal table. Então, ela existe, ela é processada durante o nosso processamento do esquema e ao final ela desaparece. Tanto é que se formos conferir a ficha financeira de um colaborador, vocês jamais vão encontrar essa tabela IT gravada lá na ficha financeira, na PCP Result, justamente pelo fato dela ser uma tabela auxiliar da folha de pagamento que guarda, gere e armazena os valores e depois ela é eliminada, certo? Tem até uma regrinha standard que se essa tabela não estiver limpa no final do processamento, dá erro no cálculo. Então ela é uma tabela que é utilizada sempre ali no meio do nosso log de folha de pagamento. E com a PIT, com a função PIT, temos inúmeras possibilidades de tratar a nossa regra através dessa função, vários parâmetros que podemos passar ali no esquema e eu vou explicar cada um deles. A próxima chamada de regra é a PRT. Qual que é a diferença? A PRT ela já vai trabalhar com a RT do mês que você está processando, ou seja, a Result Table, a tabela de resultados, aquela que é utilizada para quase tudo no nosso SAP HCM, ali no módulo de folha de pagamento. Relatórios legais, retrocálculo, contabilização, tudo é baseado na RT, que é a tabela final do processamento. Então, nós também temos uma função que conseguimos analisar e gerir resultados da RT. Lembrando, não é recomendado você alterar os valores da sua RT, tá? Mas é possível. Só que não é muito recomendado ali porque essa é a tabela final de resultados. Então, é sempre recomendado que você altere elas na RT só para depois a RT ali fazer a RT jogar para RT. Seguindo aqui, a gente também tem a PORT. Qual que é a diferença da PORT para PRT, João? A PORT, ele vai ler a Old Result Table, ou seja, a tabela RT do mês passado, do último processamento da sua folha de pagamento. Então, supondo que você está calculando o mês 7, a ORT ela vai ser do mês 6, vai fazer a interpretação do mês 6 com os valores que estão lá atrás. Essa, de fato, é uma função que eu utilizo muito
porque geralmente a gente sempre tem que fazer comparações com o mês passado para poder fazer ali um tratamento no nosso mês atual. Bom, então agora que a gente já sabe as diferenças entre essas chamadas, vamos entender um pouquinho como que a gente pode usar elas a nosso favor dentro do esquema de folha de pagamento. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a minha tela. A regra que eu vou estar trabalhando hoje é a Z997, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com a chamada pitch. Bom, pessoal, como é que é a nossa sintaxe para usar aqui a chamada de uma regra no esquema, né? A gente sempre vai colocar aqui, nesse primeiro campo, a função que a gente vai estar utilizando. Então, no caso, PIT, pitch, tá certo? Para referenciar que a gente vai ler a tabela IT no tratamento da nossa regra. No segundo parâmetro, eu vou colocar a regra, aquela que eu criei na P02, fazendo assim a chamada para fazer a execução. Parâmetro 2. O que eu uso no parâmetro 2? Bom, pessoal, aqui eu estou trabalhando com o parâmetro 2 vazio. Por quê? Justamente porque eu estou utilizando uma rubrica específica dentro da minha regra Z997, como podemos conferir agora. Dentro da minha regra Z997, eu estou usando aqui, por exemplo, a rubrica 1001, uma rubrica já fixada, e eu estou jogando aqui numa tabela de variáveis só para a gente ver o processamento dela. Inclusive, o nosso abart também aqui está com asterisco, ou seja, sem abart. Então, eu não estou colocando o segundo parâmetro porque eu estou passando uma rubrica específica. Mas quais são as possibilidades do parâmetro 2? Bom, pessoal, no parâmetro 2, quais são as minhas possibilidades? Eu posso utilizar a seguinte sigla, gen. O que o gen quer dizer? Quer dizer genérico, ou seja, eu estou fazendo uma chamada de uma rubrica com PIT de forma genérica. Ou seja, eu não vou indicar uma rubrica salarial exata. Como que eu vou trabalhar? Eu vou colocar aqui uma sequência de asteriscos, dessa forma, indicando que não tem uma rubrica salarial exata, ou seja, é genérico. Por isso, do gen. Quando vocês precisarem trabalhar com a função PIT de forma genérica, ou seja, vocês não têm uma rubrica salarial específica, vocês querem modificar todas, vocês colocam dessa forma, asterisco e o gen. Eu vou voltar aqui para o 1001, que é a rubrica que a gente vai trabalhar hoje. Só que também tem algumas outras possibilidades. Podemos também utilizar as classes de processamento. Ou seja, vamos supor que eu quero trabalhar ali todas as rubricas que estão na tabela IT com processamento na classe de processamento 20. Ou seja, eu quero de forma geral, ou seja, asterisco, 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 então eu preciso trabalhar dessa forma. E aí eu posso usar o P20, por exemplo. João, o que significa isso? Quando eu coloco no segundo parâmetro, no terceiro parâmetro, desculpa, aqui no segundo parâmetro, o P20, eu vou estar dizendo, pegue todas as rubricas da tabela IT de entrada e olhe para aquelas que têm a classe de processamento 20, ou seja, que tem a 20 marcada com alguma informação, não esteja vazia, pelo menos com zero. E ele vai processar apenas essas rubricas. E aí eu coloco o meu processamento embaixo. Ou seja, caso eu crie uma classe de processamento nova, posso também fazer esse tipo de chamada na regra, tá bom? Uma regra que chama muito pela P20 é a X023, a regra que acumula faz todas as nossas acumulações, tá bom? Então aqui eu tenho essa possibilidade. João, como é que você descobriu essas possibilidades? Você pesquisou em algum lugar? Não, simplesmente eu apertei o F1 aqui em cima. Dessa forma, por exemplo, eu estou com o pitch aqui, então eu clico o F1. Dessa forma eu consigo ver toda a sintaxe da minha função. Então aqui ele está falando para que eu posso utilizar, como eu devo proceder com a utilização, qual que é a sintaxe, ou seja, parâmetro 1 é a minha regra, parâmetro 2 é o tipo de chamada genérica, vazio, todas as rubricas, rubrica salarial exata, porque eu vou estar lá com a 1001, por exemplo, e eu posso colocar o PNN, P, classe de processamento, NN, o número que eu vou estar falando, tá? E eu também posso colocar aqui o ENN, que aí é uma classe de análise, para eu poder fazer uma classe de análise, tá certo? Bom, em branco, a gente vai sempre deixar em branco, no meu caso, porque eu estou indicando uma rubrica salarial exata, tá certo?
João, e o terceiro parâmetro? Como que a gente vai fazer? Bom, o terceiro parâmetro, pessoal, a gente sempre utiliza ele se a gente estiver interpretando ali um abart, ou seja, se eu estiver trabalhando com a questão do abart dentro da regra, se eu tiver isso bem definido no meu cliente, na minha estrutura, eu uso isso como forma de interpretar o abart. Como assim? Se eu estiver zerado, ele vai interpretar os abarts das rubricas, ele vai levar o abart em consideração para fazer a análise do meu processamento, tá? Se eu colocar no AB, NOAB, ele vai ignorar o abart, ou seja, ele vai executar para todos os abarts. E aí, lembrando, eu preciso estar com o asterisco aqui no abart, para ele poder executar, tá? Então, o NoAB significa que eu no abart, não vou ter abart, ou seja, para todos os abarts eu vou interpretar essa rubrica de qualquer maneira, tá certo? No quarto parâmetro a gente não vai usar nada, tá bom? E, uma dica também, caso eu queira inutilizar essa linha que eu estou chamando, basta eu digitar um asterisco no meu esquema e dar um Enter. Assim a linha, ao invés de vermelho, passará a ser preta. Dessa maneira eu inutilizo essa minha linha. Eu estou dando um comentário na linha do esquema. Ele não vai funcionar mais para essa regra. Eu vou tirar aqui o meu asterisco, vou voltar aqui meu no AB e vou tirar o P20, tá? Porque eu estou indicando uma rubrica salarial exata. Então, vamos dar uma olhadinha na execução dessa regra. Aqui está a minha regra. Vamos aí interpretá-la. Vejam que aqui eu consigo ver também que está chamando como pitch, que é a mesma chamada que eu coloquei lá. Aqui na entrada, vejam que ela está trabalhando com a tabela IT. Na entrada tem a IT, ou seja, para saber o que vai ser processado, eu abro aqui e analiso todas as rubricas que estão na minha IT. Se eu clicar nesse mais, ficará expandido e eu consigo visualizar de uma melhor forma. Tá bom? Aqui dentro eu tenho o meu processamento da regra, tá? Se eu der um duplo clique, eu consigo ver as regras que estão sendo executadas, tá? Então aqui está falando que a regra de cálculo não foi processada, vou descendo aqui, consigo ver todas as rubricas que foram processadas aqui no meu processamento, tá certo? Se eu descer aqui, eu consigo ver que a 1001 foi processada. Se eu der um duplo clique, consigo ver o caminho que ela passou, ou seja, ela aqui me adicionou na variável Z997. Lembrando, pessoal, sempre que eu chamo uma rubrica com uma regra na chamada pitch, eu preciso devolvê-la para a folha de pagamento, para a tabela. Porque se eu apenas chamar e não der esse comando, addwt asterisco, a minha rubrica ela vai morrer. Ela não vai continuar existindo na folha. Então isso é muito importante, é um detalhe bem crucial. Bom, agora que já sabemos a utilização da pitch, vamos falar da PRT. Bom, pessoal, estou aqui com a minha PRT, chamando a minha regra Z998. Aqui, o que eu estou fazendo, né? Eu estou interpretando a tabela RT do processamento do mês, tá certo? Isso geralmente é muito útil para quando você quer fazer uma verificação, vai adicionar numa variável o valor que já está fixo no final do mês, e aí você pode usar a sua criatividade. Não é recomendado que alteremos a RT. É sempre recomendado que ajustamos a RT e depois a RT seja ali ajustada de forma automática. E quais são os parâmetros 1, 2 e 3? Exatamente como o PIT, eu posso passar aqui no parâmetro 2 a minha regra, no parâmetro 1, perdão. No parâmetro 2 eu passo a minha forma de chamada, né, a minha call da minha rubrica, então gen, né, para quando eu quero com genérico, para todas, né, ali as rubricas, não uma específica. P20, 10, 30, quando eu quero processar aquela classe de análise, aquela classe que eu vou estar processando, de processamento, desculpa. E o NoAB quando eu não tenho um abart específico, NoAbart, tá certo? Vamos ver como que ela se comporta aqui na folha de pagamento. Pessoal, eu já estou aqui com a regra Z998, que é a que eu estou executando. Vamos ver como é que ela se comporta na entrada. Vejam que diferente da regra lá de cima, a Z997, essa aqui está sendo chamada pela RT na entrada. Ou seja, a minha Result Table, minha tabela está pronta, está toda pronta. Por isso que não é recomendado vocês alterarem esses valores, tá? E aí eu consigo visualizar meu processamento da mesma forma.
eu posso vir descendo e ver aí onde foi executado. Por exemplo, aqui foi executado na 1001. Diferentemente da PIT, eu não preciso devolvê-la, porque uma vez gravada na RT, a rubrica não sai mais dali. Isso não quer dizer que eu não consiga mudar o valor, tá? Mas o valor ele é alterado de uma forma diferente. Vamos falar disso. Se eu quiser mudar o valor da minha regra, isso não é recomendado, mas caso vocês precisem, é uma dica. Caso eu precise alterar o valor da minha RT, mexer na minha RT, eu tenho duas formas. Ou eu coloco o meu valor com o sinal invertido, ou seja, se o valor estiver negativo, eu coloco ele positivo para fazer ali o menos e mais e chegar no valor que eu preciso. Se ele estiver positivo, eu jogo ele negativo. Mas, João, eu quero apenas sumir com valor, com num e com rate. Como que eu faço? Bom, nesse caso você vai precisar dar esse comando, subwte asterisco. Dessa forma, você vai subtrair a rubrica chamada da tabela de resultados, tá certo? Como eu estou chamando por asterisco, ela vai subtrair a 1001 da 1001. Se eu estivesse chamando por outra rubrica, ela iria substituir todos os valores da 1001, subtrair da 1001, pela rubrica que eu estaria indicando, tá certo? Apenas uma dica aí para vocês a mais. Bom, e aí eu tenho a minha saída também aqui pela RT. E aqui eu tenho a minha saída pela RT, justamente ali igual o que a gente estava vendo, tá bom? E aí eu consigo verificar aqui, porque ela processou e adicionou na minha tabela de variável Z998. Bom, agora vamos falar da PORT, aquela chamada que vai ler a nossa Old Result Table, ou seja, a tabela do mês. Coloquei aqui a minha chamada da PORT Z99, tá? O que essa port vai fazer? Ela vai interpretar os meus valores da RT gravada do mês passado, tá bom? Então aí no caso, eu jamais vou conseguir mexer na minha ORT, tá? Não tem como eu alterar o valor já gravado. Serve apenas para nos basearmos e importarmos os valores para a folha atual, se necessário, tá bom? Quais são os parâmetros 1, 2 e 3? Da mesma forma que estamos trabalhando com a PIT, é a mesma coisa aqui. Parâmetro 1, a minha regra. Parâmetro 2, o meu tipo de chamada. E parâmetro 3, o meu abart, no caso. Tá? João, quero saber um pouco mais da função. Basta clicar no F1 aqui no PORT, tá bom? E aqui eu tenho um pouco mais da chamada dessa PORT. Vamos ver como é que ela se comporta na folha também. Nossa regra Z99 aqui, vejam que ela está chamando na entrada pela ORT, ou seja, todos os valores são valores que já foram gravados na RT do mês passado. Eles estão gravados aqui. No meu processamento, da mesma forma, consigo visualizar qual regra está sendo processada, para qual rubrica, tá bom? Aqui no caso, está sendo processada para 1001, podemos verificar aqui desta forma, ou seja, onde está amarelo foi onde ela passou. Adiciono aqui na minha tabela de variáveis Z999, e na minha saída, ela também está passando a RT, tá aqui ORT no caso. Então, também tem o meu processamento. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi uma explicação de como chamarmos nossas regras nos esquemas, além da PIT, que é a função mais conhecida, tá? Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Agradeço muito a você que acompanhou até aqui e até o próximo. Muito obrigado. Falou!